Fala galera, Homem em Campo novamente. Primeiramente queria me desculpar pela ausência. Nós estamos formatando aí o novo Homem em Campo e algumas situações. E agora a gente vai vir aí alguns assuntos e formatação diferente. Então agradeço a todos aí pela compreensão. No nosso programa hoje a gente vai iniciar com, primeiro é um amigo, mas o forte dele é arte marcial. Nosso programa hoje é voltado para arte marcial, para a história do nosso amigo Bruno Carrazone. Tem uma história vasta, esportista e principalmente em artes marciais. Tetracampeão mundial, amador, luta aqui, luta fora. Ele vai poder explicar melhor para a gente. Fala, Bruno. E aí, Alexandre, boa noite aí para todos. Tudo bem com você? Tudo certo. E você? Tudo ótimo. Obrigado pela Tranquilo. oportunidade aqui para contar um pouco aí da história de atleta que eu fui e ainda sou, né? Com arte marcial e também com atletismo, onde eu comecei. Eu abri o programa, Bruno, falando que você é um desportista. Você hoje está com que idade? 57. 57. E você pratica esporte continuamente há quanto tempo? 47 anos. Eu comecei com 10 anos, Alexandre. Com 7 anos, tinha muita vontade de correr. Eu sempre, na verdade, hoje, eu me dedico à arte marcial, mas na verdade, por origem, eu sou corredor. Né? Eu sempre, pequeno, sempre estava participando de provas de corrida, 5, 6 anos e tal. Quando chegou com 7 anos, eu tinha um problema de. Dizem que hoje não é asma, mas eu tinha um problema respiratório muito sério. Fui para emergência inúmeras vezes. E aí eu fui fazer natação. Eu passei 3 anos fazendo natação, dos meus 7 até os meus 10 anos. E nos meus 10 É. anos eu iniciei no atletismo no Marista. Eu fui 11 anos do Colégio Marista. Entrei na alfabetização e saí no terceiro ano, né, para a faculdade. Então, na verdade, minha vida esportista, uma grande parte ainda, ela é superior, foi na parte de atletismo. Onde, na verdade, foi quando eu fui mais conhecido inicialmente, mas na época estudantil. Né? Eu iniciei com 10 anos e treinei ininterruptamente durante 25 anos. Então, fui até os 35. Então, acompanhou a minha fase criança, né? Depois da adolescência e já adulto na faculdade. Né? Quando eu participava de inúmeras competições, Norte, Nordeste e aqui. A diferença do que eu fazia para o que eu faço hoje é porque no passado meu objetivo era competir muito, né? Eu gostava muito de competir. Então eu fazia 100, fazia 400, fazia 800, fazia 4 por 100, fazia 4 por 4, fazia salto em distância. Então normalmente eram 6 provas em 2, 3 dias de competição. Então eu posso dizer a você aí que nesse período que eu treinei, eu tenho mais de 250 medalhas, vamos dizer, que eu ganhei. Então eu fazia muitas competições. Isso Sim. principalmente durante o período de colégio, né? Depois de colégio, quando eu me formei, eu fui para a faculdade, eu fui da Unicap, fiz ciência da computação, então eu treinei bastante também nesse período. E evoluí para a questão da arte marcial por um acaso. Um amigo em comum, que é amigo seu também, né, conhecido seu, que é Marcelo Maciel, que é comprador de Ferreira Costa, me levou para ver um treino dele de kickbox, na verdade ele fazia taekwondo, numa academia do Kuga, que fica em Boa Viagem. E Isso. eu comecei a treinar. Comecei a treinar sem nenhuma pretensão, né, na época. Comecei a treinar, na época o mestre era o mestre Almi Pires, ele era o mestre que mais se destacava naquela época no estado de Pernambuco, e eu comecei a treinar com ele, até que, depois de
3, 4 anos eu não era nem preto ainda. Foi quando ele me chamou para entrar pela primeira vez numa competição, que aí era a nível nacional, mas já fazia parte de uma confederação internacional, que até hoje eu estou nela, que chama UIAMA. Ela fica sediada na Argentina e eu acho que eu já fui competir lá umas 14 vezes, né? E aí eu comecei, a primeira vez fui em Santa Isabel, isso foi faz tempo, né? Não me lembro exatamente se foi 2011 ou 2010. De lá para cá, eu comecei a minha vida esportiva aí, evoluindo aí na luta, perdendo muito no início e comecei a ganhar depois. Que bom. Ô Bruno, me diz uma coisa. Você falou aí, você foi aluno aqui do Marista, tudo que é um colégio tradicional. Na minha época, a gente tem mais ou menos a idade que nós temos. Eu tenho 55, você tem 57. Eu era do Nóbrega. Só que eu comecei inverso, né? Eu lutava pequeno e com 20 anos, 20 e poucos anos, eu parei de lutar. Mas eu fazia diferente de você. Fazia judô e fiz karatê um tempo. Mas você hoje, a arte marcial que você pratica é o kickbox, não é isso? Exatamente. Na verdade, assim, você falou de judô, eu acho que eu nunca nem lhe disse isso. Eu já treinei judô com Kawamura. Era Sim. um professor bem conhecido em Pernambuco. Eu treinei uns 2 anos, mas não me adaptei. E daí isso eu tinha, sei lá, acho que antes de eu iniciar no atletismo, entre 7 e 10 anos. Treinei uns 2 anos de judô. Mas não era a minha praia. Golpes, tipo jiu-jitsu, que você. É tipo um jogo de xadrez que você tem que ir, ir encaixando os golpes, tal. Não é o meu negócio. E foi quando eu iniciei com o Marshall Me, acredito que 2011. Eu comecei, na verdade, com kickbox, mas eu fiz uma experiência com Hapkido. Hapkido é Sim. o esporte que Steven Seagal faz, né? Que é desarmar, defesa pessoal e tal. Mas só que eu tinha, como eu tenho até hoje, um problema que eu acho que na época eu não sabia, que era do labirinto. Então, você, quando faz Hapkido, faz muito rolamento. E eu ficava muito tonto. Então eu decidi não treinar Hapkido, eu cheguei a treinar os dois, abandonei o Hapkido para me dedicar exclusivamente ao kickbox, né? Aí depois, Kickbox. kickbox inicialmente só para uma manutenção, porque na verdade eu vinha de muita lesão que eu tive no atletismo, então eu queria um esporte para manter. E depois eu fui gostando, comecei. No exame que você faz em arte marcial, você, quando evolui de faixa, você começa a lutar entre os colegas de Isso. turma. E comecei a gostar, não só da luta em si, mas do processo de treinamento. Eu bato muito numa tecla. Eu tenho um treinador hoje, que é o Vicente Gomes, que fica em Pindamonhangaba, que é meu treinador de preparação física, que eu sempre digo a ele o seguinte: eu gosto de treinar. Hoje eu não faço questão de competir. Eu vou porque eu luto uma vez por ano, pelo menos, para manter, vamos dizer, primeiro para manter o cinturão que eu tenho, né? A não ser que eu desista de lutar. E depois, para manter o ímpeto. Eu sou muito competitivo, então eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma meta. Então, eu sempre procuro procurar algum esporte que vise algum objetivo. Por exemplo, se eu tiver com kickbox e eu não tiver uma meta para atingir, ou seja, eu não tiver uma competição em mente, eu não estiver pensando em nada, eu não evoluo nos treinos. Por exemplo, eu lutei esse ano, no dia 15 de maio, né, na Argentina, no Mundial da Argentina. Vai ter uma segunda etapa agora em setembro, eu não vou. Eu vou na etapa agora que vai ter em maio de 2015. Já tenho até adversário. Então, eu vou lutar agora só em maio de 2015. Ou seja, eu já tenho uma meta. Então, eu tenho todo um tempo de preparo, que daqui até lá eu vou me preparando, seja no treinamento pré-competitivo, fazendo uma base, depois fazendo específico, depois começando a fazer sparring para luta, e aí vai. Então,
Respondendo direto à sua pergunta, realmente, meu esporte é kickbox, é o que eu gosto de fazer. Ele se parece muitos confundem com Muay Thai, mas na verdade, o kickbox ele é um esporte que ele é formado por várias artes marciais e esportes também, que é o caso do boxe americano, boxe tailandês, kung fu, taekwondo, karatê. Então, o kickbox é a mistura desses esportes e artes marciais, e o kickbox ele é um esporte, ele não é uma arte marcial. Certo, agora entendi. Porém, pelo que eu observei, o kickbox, apesar de ser um esporte, mas ele tem toda uma cultura disciplinar e hierárquica, tanto é que você fala de faixa preta, igual às artes marciais. Tô correto? 100%. Na verdade, é assim, como eu disse, a origem dele, ele é uma mistura de várias artes marciais, o karatê, o kung fu, o taekwondo, que são artes normalmente asiáticas, são muito rígidas. E foi um dos motivos que eu entrei, não que eu não tivesse, mas que eu tenho mais, chamada disciplina. Na arte marcial você tem muita disciplina. Até porque se você não tiver disciplina quando você for treinar, você acaba se machucando ou vai machucar seu colega, não é verdade? Então, é um esporte de combate, é um esporte de contato, né? Não é firula. Quando se treina sério, você vai ter contato. E se você não tiver focado e não tiver, vamos dizer, respeito pelo seu companheiro, você vai acabar se machucando, vai acabar machucando ele. Então, o arte marcial para qualquer pessoa que deseje fazer, principalmente para criança, é muito bom porque ela dá uma disciplina total. Então, uma criança que fosse iniciar no arte marcial, eu aconselharia ou um taekwondo, ou um próprio kickbox mesmo, mas por quê? Porque ela começa a se familiarizar com a disciplina. Muitas vezes a gente nem tem em casa. Você tem uma determinação do pai ou da mãe, mas na arte marcial é diferente. É diferente. A disciplina, quando você pega um mestre que seja rígido, você tem que seguir na risca as determinações. A saudação para entrar no tatame, saudação para sair do tatame, saudação para os pretos que estão chegando. Então, tem uma série de regras que você tem que cumprir para quem quer seguir aí na arte marcial. Você falou dos mestres que tinha em Recife. Você na época treinou judô com Kawamura. Eu treinei em Diógenes Moraes e também tinha Nagai. Então eram os três, assim, vamos dizer, ícones, né, das artes marciais em termos de judô e alguma coisa de karatê. Quando você falou, eu entendi, porque o judô e o jiu-jitsu, ele é mais monótono, ele é um treino muito repetitivo, né, de entrada, tudo. Foi quando eu também procurei o karatê, eu entendi o que você falou, porque a luta mais livre, mais solta, ela é mais pancada, ela é mais dinâmica, vamos dizer assim. Mas todas elas são boas e tem essa disciplina que você tem comentado, no qual que eu concordo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque você é um homem, pai de família, é profissional e você buscou manter a forma física, mas o que eu defendo muito, e nos Estados Unidos acontece muito, os Estados Unidos gostam muito do boxe inglês, que é o boxe tradicional que você falou. E lá tem muito treinamento para o cara manter a forma física e também a saúde mental, que o esporte ele traz isso. Na tua vida, o esporte é tão importante a competição como também essa manutenção de saúde? Fala um pouco disso para mim, por favor. Totalmente, Alexandre. Na verdade, eu encaro o esporte como meu remédio, né? Eu digo isso sempre para todos que me conhecem há muito tempo. Meu dia a dia, eu tenho um negócio, né? Tenho um comércio, né, de distribuição. Então, quem tem negócio realmente tem estresse no dia a dia. E você desopila do dia a dia treinando. É a minha forma de praticar. Eu dou um exemplo bem prático para você, e eu acho que vão achar até engraçado. Onde eu treino fica a 3 horas da minha casa. Ou seja,
quase toda semana, ou quinta ou sexta-feira, eu viajo para esse centro de treinamento, que é um centro de treinamento de preparação física, né? Que é o CT de Vicente Gomes, que fica em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ele é um profissional de alta qualidade, um profissional que conhece a didática de movimento, uma perfeição muito grande. Então, eu treino com ele, vai fazer agora 5 anos, de forma, posso até dizer a você, nos últimos 2 anos, de forma ininterrupta, né? E onde eu vou treinar é no Rio de Janeiro. Então, para você ver a questão, o Rio de Janeiro para o interior de São Paulo que eu fico são 6 horas. Para eu treinar para a minha manutenção de preparação física, eu faço por vídeo, como a gente está falando agora, e faço presencial, normalmente 2 a 3 horas por semana. Eu treino praticamente todo dia, eu só paro quando estou cansado. Eu não tenho um dia certo para parar ou não. Então, eu vou para o Rio de Janeiro, é onde fica a confederação, que se chama CEBLAN, Confederação Brasileira de Lutas e Artes Marciais, onde está meu mestre, que se chama Mestre Antônio Dias. Então, eu sempre vou para encontrar meus amigos, para fazer treinamentos com eles. Minha Claro. equipe fica no interior do Rio de Janeiro, que fica 10 horas da minha casa, que fica em Rio das Ostras, que é de Max Melchior, que é a equipe Max. Então, assim, se você vê, é tudo longe. Não tem nada pertinho. E eu me acostumei, na verdade. E aí você diz, mas quando você está na sua cidade, você treina treino, normalmente. Eu sigo já uma rotina de treino diária. E é como eu digo para você, não é só treinar visando competir ou lutar. Eu treino para manutenção de condicionamento, né? Condicionamento físico, para a estrutura física mesmo, e também para a cabeça. Ela para mim, ela é um remédio completo. Eu esqueço qualquer problema que eu tenho após um dia de treinamento forte. Eu também defendo essa tese. Já é comprovado aí vários estudos que o esporte traz muito benefício para a cabeça e para o corpo. E melhor ainda quando você realmente pratica esporte. Porque a situação da academia é bom, é legal. Mas quando você pratica o esporte que tem toda essa estrutura, aí fica melhor. Que nem você falou, você tem treino de luta, você tem treino de condicionamento físico e tem treino de musculação. Então é um negócio bem completo. Isso é bom. Agora o Bruno. Pois não. Fale, fale. Quando você falou do treinamento, interessante isso, porque eu só desenvolvi isso, embora eu treine há muito tempo, eu tenho, como eu disse, eu tenho 57, eu treino há 47 anos, então eu treino há muito tempo. Mas só nos últimos 5 anos é que eu faço uma preparação devida. Eu acho que se eu tivesse essa preparação que eu faço hoje, na minha época de atletismo, eu tinha atingido outros números. Não que eu não treinasse, e não que eu não tivesse bons treinadores, mas eu não tinha preparador físico. Uma coisa é você fazer o seu treinamento específico para correr ou para lutar, e outra coisa é você ter um preparador físico. Então, por exemplo, eu divido meus treinamentos tanto com a parte de movimentações rápidas, usando peso, assim como treino específico, pegando peso, com objetivo de hipertrofia. Então, eu faço uma divisão e também faço alguns, alguns, alguns acessórios, tipo marreta, trenó que você empurra, que ajuda a condicionar, a direcionar a musculatura que você tem para o golpe que você pretende executar. Então, hoje, eu Entendi. consegui melhorar minha potência e minha força em diversos golpes, como melhorando o músculo específico meu, que eu vou executar aquele golpe, e fazendo movimentações com aparelhos distintos, simulando a execução do golpe. Aí, na hora que você vai executar o golpe, você executa de uma forma muito forte, com muito mais potência do que executava antes. Eu posso dizer, sem medo de errar, eu tenho muito mais força hoje na execução de um golpe do que há 15 anos atrás. Para você ver. Eu treino há 22 anos. Eu treinei 25 anos de atletismo e treino há 22 anos
arte marcial. Eu só vou conseguir equiparar, igualar os dois nos meus 60 anos. É, No meus 60 anos, eu vou fazer 25 anos de arte marcial e 25 anos de atletismo. que bom. Mas, Bruno, agora entrando no específico. Você tem quantos títulos e por que federações são? Ou confederações? Vamos lá. Desde o início, eu sou ligado ao IAMA, que é uma confederação internacional, que fica sediada na Argentina. Por isso, minhas lutas, todos os cinturões que você está vendo aí, são 8, são internacionais. Eu repito aqui uma frase de um amigo meu, que é mestre também de kickbox, que chama Rodrigo Teixeira, que ele diz que só vale luta lutada. Eu não estou entrando em polêmica com ninguém. Eu tenho vários amigos que têm Claro. cinturão que ganharam uma apresentação e eu ostento normal. Eu não faço isso. Eu tenho 8. Desses 8 foram 7 disputas mundiais e uma pan-americana. Se fosse para eu ostentar os cinturões, eu teria 15 cinturões. Por quê? Porque eu já fui para eventos que não teve adversário, que o adversário desistiu, e aí vai. E você se preparou, você recebe o cinturão. Eu não estou desmerecendo mesmo, só que eu não ostento ele. O que eu Entendi. coloco, o que eu apresento é o que eu lutei. É o que eu lutei e que eu ganhei. Né? Por exemplo, eu tenho na academia de Vicente Gomes, que fica em Pindamonhangaba, lá tem dois, eu vou colocar o terceiro agora, que são réplicas de cinturões que eu ganhei. Não são os mesmos, mas simbolizam o que eu ganhei com ele. Então, desde que eu comecei com ele, eu ganhei 3 mundiais. Então, eu peguei desses outros que eu ganhei por WO, por uma apresentação, o que seja, eu coloquei na academia simbolizando os 3 títulos que eu tive com ele. Até para valorizar o trabalho dele, né, que é muito bom. Mas aqui, no meu escritório, né, eu coloco os 8 que eu ganhei. Deixa eu te fazer agora perguntas específicas. Então vamos lá. Você vai para o Mundial defender um cinturão seu. Você tem alguma luta preliminar ou só vai para aquela luta principal e ali define tudo? Vamos lá. Quando eu iniciei minha vida esportiva, eu já preparo, já entrei em GT. GT você vai disputar um cinturão e você sai, luta com um, aí depois ganhou, vai para o chaveamento. Né? Isso, assim, quem já entra na minha categoria, que é sênior, não tem mais chaveamento, pelo menos eu não conheço. Você já vai direcionado para lutar especificamente. Né? Então, ou você vai defender o cinturão que você ganhou, ou você vai lutar por um novo cinturão. Né? Normalmente, mesmo se você fizer a defesa, você recebe um cinturão. Por exemplo, um desses cinturões aqui, esse primeiro lá em cima, que é o dourado, um amigo meu, esse cara que lutou comigo, ele, eu lutei com ele e por um azar dele, ele foi nocauteado muito rápido. Pegou um golpe de Superman, pegou na cabeça, ele caiu, apagou. E era um cara que, assim, não merecia que acontecesse isso, porque é um grande atleta. E ele pediu para lutar comigo novamente. Então, eu liberei, mas a gente não disputou o cinturão que eu ganhei. Então, essa luta, inclusive, foi televisionada na Argentina. Esse cinturão, assim, ó, foi em 11 de setembro de 2022. Aquele dourado lá em cima. Então, Certo. esse eu ganhei lutando com ele, numa revanche, né, numa luta dura, e que nessa luta, eu entrei na luta com o Adrian. Eu cheguei, não sei se você se recorda, que em 2022, foi logo que acabou a pandemia, teve o Coldplay, foi para o Rio de Janeiro. Aí eu queria fazer Sim. uma surpresa com minhas filhas, comprei, né, com antecedência, comprei em abril. Eu ia lutar em maio, eu não achava que eu fosse lutar mais, né? No ano ganhei em maio, eu não ia lutar mais. Como ele pediu uma revanche, eu resolvi lutar. O show de Coldplay era dia 10. Sabe qual é o dia da luta? Dia 11. Eu já tinha comprado passagem das minhas filhas para vir de Recife para São Paulo, para São Paulo, para daqui a gente para o Rio. Já tinha alugado apartamento no Airbnb. Quer dizer, um estresse grande. Eu liguei para
para o mestre Carlos Hernandes, expliquei a ele o problema, disse, mestre, eu tenho que chegar aí, preciso que alguém vai me buscar no aeroporto, eu vou viajar no dia da luta, porque normalmente quando vai lutar, Alexandre, normalmente você viaja 2, 3 dias antes, para se adaptar, para estar tudo ok, dar uma treinada, dar uma soltura. E nesse dia foi interessante, porque eu acordei 6 horas da manhã, eu estava ali em frente à acho que, me esqueci o nome certo, mas acho que é Cidade da Música. Fica ali no Rio Centro. E não entrava Uber ali, eu tive que ir andando meus 40 minutos para pegar um Uber para ir para o aeroporto. Bem, eu cheguei 3 horas da tarde. 3 horas da tarde foi que eu cheguei no local do evento. Quando eu cheguei no local do evento, eu tinha tomado um shake de manhã e não sei o porquê, o motivo, desencadeou minha labirintite. Desencadeou, comecei a passar mal. Cheguei no evento já meio grog. Cheguei não comi nada, o que eu comi eu botei para fora. E quando eu cheguei, eu disse: não, deixa eu lutar logo, porque eu vou estar bem. Aí a pessoa disse: tua luta vai ser a primeira que vai ser televisionada. Tu só vai lutar de 11 horas da noite. Eu disse, meu Deus do céu. Aí foi uma das piores sensações que eu tive até hoje. Porque eu viajei para Ah, o exterior, deixei minhas filhas, né, com minha esposa, lá no Rio de Janeiro. Fui só para lutar e voltar, sim. passando mal. E eu ainda dizendo, porra, ainda vou dizer que eu amarelei, né? Cheguei aqui e não quero lutar. Porque quando quem tem labirintite, você não tem nada aparente que você está sendo bem. Só que você não consegue nem andar, quanto mais lutar. Então, eu sei que 5 horas da tarde, eu cheguei lá de 3 horas, saí daqui de 6. De 5 horas da tarde, eu tentei comer um sanduíche, botei para fora, ou seja, eu não comi nada o dia todinho. E fui lutar de 11 horas. Se eu disser para você que eu entrei no ringue, eu estava completamente grog, não estava. Mas não estava são. Ou seja, para você ver, eu ganhei a luta de chute que eu acertei nele, não acertei um soco. Um soco. Então a luta, eu até daria uma luta com muito empate, com muito parelha. Né? E eu acho que eu só ganhei, porque se você vai lutar na Argentina, ou você ganha de forma contundente, ou você não vai ganhar a luta. Quem vai ganhar o atleta local. Mas mesmo assim me deram a vitória. Por quê? Porque eu era detentor do cinturão, querendo ou não, acertei muito chute nele, mas minha mão não entrou. Então, por isso, eu terminei a luta, eu estava muito, muito chateado comigo mesmo. Eu disse que eu não lutava mais. Claro. Eu disse, rapaz, eu não luto mais não. Luto mais não, eu não quero passar por isso mais nunca. E aí eu passei o ano 2023 todo dia sem lutar. Não lutei nada. Nem nada. Não queria. Só me tratando. Tomando remédio, tomando remédio. Aí, coincidência, eu descobri que eu estava com taxa de açúcar alta. E a taxa de açúcar alta desencadeia a labirintite. Aí eu comecei a tratar a taxa de açúcar alta. E a labirintite parou. Então, eu lutei no dia 15 de maio, agora, no Mundial lá, que eu também ganhei. E essa eu não estava, eu lutei são. Lutei bem, né? Lutei tranquilo. E agora me preparar para lutar em 2025, né? 25. Ô Bruno, aí você tá me falando aí, falou, historiou essa aventura que foi essa revanche. Mas diante você aí mostrou vários cinturões. Qual foi a luta mais difícil para você? Então, pergunta, bem, vamos lá. A luta mais difícil, eu posso dizer para você, não foi a luta que eu ganhei, foi a luta que eu perdi, que na verdade era para eu ter ganho. Em 2000 2013, eu lutei com um cara chamado Leandro Coelho. Na verdade, meu lutador, ele quebrou a mão que ia lutar comigo, que eu luto sério, né? Eu já comecei a treinar arte marcial, eu tinha quase 38 anos. Então, na verdade, eu sempre lutei sério. Então, a gente luta numa categoria de peso, mais ou menos da categoria de idade. Mas eu nunca lutei com ninguém da minha idade. Eu sempre lutei com um cara mais novo. Só que nesse dia eu lutei com um cara muito mais novo.
né? Mas muito mais novo mesmo. Eu tinha, eu acredito, 40, é porque eu não fiz as contas, mas uns 44. O cara tinha 22, né? Mas eu disse, não, aí queriam me dar o cinturão sem eu lutar. Eu disse que eu não queria. Não, se você lutar, eu não quero não. Arruma um lutador que eu luto. E aí, quando ele foi lutar com o cara, ele não tinha tanta experiência, tinha bem mais experiência que ele. E pela idade, só eram 2 rounds. Porque existia a diferença de idade, a minha e a dele. Claro. Né? Então, o primeiro round eu detonei ele todinho. Todo. Chutando, eu sempre tive um chute muito forte. Eu agora aprimorei a mão, mas eu sempre tive um chute muito forte. Então eu estourei a perna dele por completo. Ele mal estava andando. Segundo round é a mesma coisa. A luta estava ganha. Faltando 30 segundos. O cara veio, soltou um golpe, aquele chamado pombo sem asa, que é aquele overhand por cima. Rapaz, pegou no meu nariz, quebrou meu nariz na hora. Quebrou o nariz, o sangue caiu. Só que eu caí e levantei. Mas aí o cara abre contagem. Normalmente, quando o cara abre contagem, o adversário que fez você cair, ele vem pra cima de você, né? Pra lhe detonar, né? Pô, o cara saiu correndo do ringue. Por quê? Pra você entender a pontuação. O primeiro round eu ganhei, 10-9. Ganhei, o juiz podia até me dar 10-8, porque foi muito contundente. Mas foi 10-9. Quando você leva o knockdown, você cai automaticamente para 10-8. Então, eu ganhei 10-9, o segundo 10-8, ele ganhou por um ponto. Então ele saiu correndo Isso. do ringue, faltando 3 segundos. E eu atrás dele, chutando ele, batendo. Acabou o tempo. Quando acabou o tempo, o cara deu uma vibrada, se agarrou no corner, que ele não conseguia andar mais, para dar pancada na perna dele. E aí essa luta para mim marcou muito a minha vida, porque mostrou que você não pode perder um segundo de atenção. E foi falta de atenção minha, experiência. Eu não me concentrei bastante. Quebrei o nariz, meu nariz quebrou, né? Teve que ser colocado no lugar na hora, sangue correndo por tudo que é lado. Voltei, eu até tenho. Né, eu fui pegar uma graduação, não me lembro exatamente qual foi, nesse exame, porque eu tenho uma graduação pela CEBLAN, que é a Confederação Brasileira de Lutas e Artes Marciais, que é onde eu faço parte, né, da seleção daqui, e tenho a graduação pela UIAMA, UIAMA-UNK. São as duas entidades internacionais que você equipara a sua graduação. Se você é quinto dan, sexto dan, sétimo dan, você faz a equiparação. E nesse dia eu fui fazer a equiparação da minha. Eu tenho uma foto ainda hoje que eu estou com um esparadrapo cortando meu nariz, meu rosto, para segurar meu nariz no lugar, depois dessa luta. Então, respondendo para você aí, foi minha pior luta, né? A que me marcou mais. Uma luta que eu Certo. perdi, mas eu Eu, ganhei, não. eu perguntei, né, qual foi a luta mais difícil. Você já historiou aí. E qual foi o maior adversário que você pegou? Rapaz, o maior adversário que eu peguei foi um que eu perdi. Se chama Moya. E eu vou lutar com ele ainda. E vai ser em maio de 2025. Eu, Hum. em 2020, 2020, 2022, eu fiz 2 lutas no mesmo dia. A primeira eu ganhei, disputando títulos diferentes. São lutas separadas. Eu ganhei a minha, ganhei e tal, e eu quis lutar outra vez, com outro adversário. Esse cara é muito experiente, e, e ele acertou um golpe, não foi proposital, falha minha de defesa, chegou a minha nuca, eu fiquei completamente grogue na hora e fui nocauteado em pé. E depois a gente acabou sem conseguir se encontrar para lutar novamente. Mas é o cara que eu quero lutar com ele de novo. Então a gente praticamente já marcou e vai ser meu adversário em 2025. Existe uma possibilidade remota. Eu treino todo dia, então para mim, tanto faz. Se ele dele vir para o Mundo Open, que vai ter aqui da Seblan, em novembro desse ano. Mas eu acho muito pouco improvável, né, que ele venha. Mas se ele vier, eu luto com ele. Mas se não, eu vou me preparar com calma, com tempo, para lutar com ele em maio de 2025. Você me fala muito que luta na Argentina.
e agora vai ter esse evento no Rio. E a gente sabe que o Brasil já teve vários lutadores em vários esportes famosos, de sucesso. Mas no teu esporte, a Argentina ela valoriza mais do que aqui ou é a mesma coisa? A Argentina, ela é muito boa de boxe. O boxe dele é muito forte. Então, Sim. tanto é que as minhas primeiras lutas que eu fiz na Uyama, eu acho que foram 3 ou 4, eu perdi as todas seguidas. E perdia, como o mestre Casalano dizia, perdia por um pouquinho. Ou seja, eu lutava melhor, batia mais, mas faltava um encaixe. Eu não tinha um encaixe. O argentino é muito bom de boxe. Então, É. eu fiz um treinamento aqui que não, quando eu digo aqui, é aí, né? Eu vim morar em São Paulo em 2019, mas eu já estou há 5 anos aqui no Sudeste. Mas aí existe 3 irmãos, são os irmãos Moraes, Jaime, Bruno e Ives. São é o que há de melhor em boxe no estado de Pernambuco e talvez no Nordeste. Então, quando eu retornei, falando um pouco, eu tive uma lesão grave nesse meio. Eu ganhei em 2014, em 2015 eu tive uma lesão no cruzado anterior. E eu, como era muito LCA. pesado, ainda sou exato, ainda sou, só que eu rompi o cruzado anterior e rompi o colateral ao mesmo tempo. E aí eu fiquei um ano sem lutar. Eu não lutei nem em 2015 nem em 2016. Lutei em 2017. Quando eu fui lutar, eu lutei fora de tempo. Completamente. Então, eu fui. O Mundial normalmente tem 2 etapas. Eu fui para a primeira etapa no Mundial e fiquei sem tempo. Fiquei de costa para o oponente. Dei uma pancada na nuca que eu apaguei. Quando eu olhei para o lado que eu conhecia, quando eu olhei, disse, não, você tem que parar. Você apagou 10 segundos. Eu não sabia. Então, eu comecei a treinar. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a treinar com o Jaime. Então, o Jaime foi que me deu a noção, eu não sou nenhum boxer, mas melhorei muito minha característica de lutador por causa dos irmãos Moraes, tanto o Bruno, quanto o Ivo, quanto o Jaime. E aí eu ganhei em setembro desse mesmo ano, 2017. Eu fui lutar novamente na Argentina e ganhei no final do ano, mas graças a eles. E em 2018 também aconteceu um fato interessante. Eu, como tinha perdido, eu me arrependo muito de ter começado a arte marcial muito tarde, por ter tido poucas competições. Então, eu queria fazer tudo que a luta tinha à minha frente. Eu não faço mais essa loucura, não, mas já fiz. Né? Em 2018, eu resolvi fazer 3 provas na mesma noite. 3 lutas diferentes. Para minha sorte, com o meu azar, não sei, só ter, nenhum dos 3 lutadores apareceram. Não teve lutador para mim. Aí chegou um determinado momento, em 2018, que eu estava já desesperado, era 3 horas da tarde, era por ter lutado uma 9 horas da manhã, outra de meio-dia, outra de 5 horas da tarde. Já era 3 horas da tarde, não tinha lutado nenhuma vez. Aí eu fui falar com a delegação lá da Argentina, com o diretor, dizendo, ah, pelo amor de Deus, arruma um cara para lutar. Ah, Bruno, tem um cara aqui, eu já tinha, sei lá, 50 e lá vai o trem, né, 2018. O cara tinha 38. Não, ele não era só faixa etária, e ele, eu um pouco maior do que ele, né? Eu tenho 100 quilos, ele devia ter uns 89, 92. Aí eles, não, tá, vamos pensar, eu disse, ah, vamos, a gente luta, a gente faz tipo um light, sem valer nocaute, mas vamos fazer uma luta. Eu queria lutar de todo jeito. Aí eles, vamos, quando eu entrei no ringue, eu fui com meu corner, se chama Mestre Ataceto Batista, um grande campeão. O cara já foi dezenas de vezes campeão mundial, brasileiro. É um cara espetacular. E ele já ficou várias vezes no meu corner. E aí, quando eu fui entrar no ringue para lutar, me equipei e tal, fiquei lá esperando o cara. Quando o cara chegou, aí o árbitro, que era filho de Mestre Hernandes, que é o presidente da coisa, disse: Ó, mestre, para mim, né? Vai ser low. Aí eu disse: low? Porque low é pancada, né? Low é para nocaute. Aí eu cheguei
Fui lá falar no corner do cara. Falei com o técnico, vai ser low, 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 low. Aí fez a movimentação de bater na perna, né? Aí eu voltei pro meu corner, né? Cheguei para mexer o cassete, mexe. E era uma grade, a gente lutou numa gaiola. Não era Certo. ringue, não. Aí o cara chegou para mim e disse, Bruno, deixa eu ir lá perguntar. Aí o cara chegou lá e disse, olha, como é? Eu disse, não, low, low, para nocaute. Ou seja, o cara, por ser muito mais novo, me menosprezou, né? Achou que ia me nocautear em segundo, né? Aí mexeu o cassete e olhou e disse, normalmente ele quando fala, ele que vai ouvir bate nesse bate-papo aqui, ele normalmente diz, vai lá, se diverte, brinca aí e tal. Ele disse, bota pra quebrar. E saiu arretado do octógono, né? Da Eu gaiola sei, lá, do quando, octógono. eu sei quando começou a luta, o cara marcou carreira, chutou minha perna, que eu nem me movimentei, né? Eu só olhei para baixo, olhei para o cara viu que eu não saí do canto e comecei a bater nele. Comecei a bater, tá. Ele se afastou, eu chutei um frontal no peito dele, ele voou 2 metros para trás na grade, já ficou assustado, ele veio para cima de mim, eu travei ele na, embaixo do braço, né? Aí tá gravado essa outra parte. Eu indo para cima dele, aí eu dou uma sequência de 15 golpes seguido. Tum, 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 tum. O cara apagou na mesma hora. Não chegou a apagar. O juiz parou a luta, nocaute técnico. E ele parou a luta naquele momento. Ou seja, foi uma luta e durou uns 50 segundos. Ou seja, o cara achava que ia me nocautear, bem forte, só fez deixar o cara irritado, né? Porque mudaram o É. formato da luta, porque existe a luta low kick, que é a luta que luta na Argentina, que você pode chutar na parte interna e externa da coxa, o corpo, o rosto, tudo, né? Sem proteção, sem nada, só que você não pode dar joelhada lá na Argentina. E existe essa outra que a gente ia lutar, porque existe uma diferença de idade, de peso, que é a minha para ele, que a gente ia fazer tipo um light. Quer dizer, você faz a movimentação, você encosta, mas você não pode nocautear. E o cara resolveu mudar o formato da luta no momento que eu estava dentro do octógono. Não, vamos dizer, menosprezou, achando que me ia nocautear fácil lá. Deu ruim para ele. Deu, né? Não foi bom, não. Ô, Bruno, é, ô, Bruno, me diz uma coisa. Você falou de um pessoal aqui hoje, porque assim, é, em termos de conhecimento, judô é uma luta milenar, tem esses três ícones que nós falamos, mais alguns outros também muito bons. Peço desculpa se eu me esqueci de alguém, mas como eu sou muito próximo da família Diógenes Moraes, então tinha professor Diógenes, Júnior, filho dele, Everaldo, que cada um saiu montando as academias, e Carlson, que foi com quem eu treinei, né? Eu treinei com Diógenes e treinei com Carlos. Aí no Certo. Karatê já foi outro pessoal, Douglas, que não está mais aqui, entre nós, infelizmente. Mas no kickbox, se o cara disser assim, eu quero começar a treinar ou conhecer, quem é que ele pode procurar aqui em Recife? Eu não sei se ele está aí em Recife ainda. Vamos lá. Quem ele pode procurar se chama Gladson. O apelido dele é Dido. Depois eu lhe passo a academia que ele está. Inclusive, ele me deu um treino. Eu pedi a ele para ele me dar uma treinada. No final do ano de 2022, foi a 2023, foi a formatura da minha filha, aí em medicina, eu fui para aí. E eu treinei com ele. E foi quando eu comecei a bater manopla para a minha luta de maio, que eu lutei esse ano. Então, Dido, ele dá aula particular e tem 2 ou 3 academias. E Dido, ele faz parte de Mestre Wellington Jacaré. Esse aí é uma sumidade. É um cara, foi um dos casos que me preparou para a luta. Então, ele não mora mais em Pernambuco, parece que mora em Alagoas, se eu não me engano. Então, são 2 caras na região aí que eu indicaria, sem medo de errar.
mestre Wellington Jacaré, muito conhecido, e mestre Gladson Nunes, que é conhecido como Dido. Certo. Isso pro kickbox, né? No judô Isso, já é bem kickbox. difundido e no karatê também já tem algumas figuras carimbadas que muita gente conhece. Na questão de ganho para você, preparação física você já comentou, porque traz benefício para sua vida pessoal, né? E na parte mental que é, como você falou, é um alívio, um desestresse que se faz. Mas assim, hoje, se o cara, na sua opinião, Bruno, se o cara, mesmo com a idade avançada, acima de 40 anos, se ele quiser praticar para competir, essa possibilidade, ela é real? Ah, ó, bicho, eu sou um exemplo prático, né? Disso, né? Eu comecei a treinar, é porque eu não fiz as contas aqui, mas eu acho que eu tinha 37, 38 anos. E treinar só por lazer mesmo. E hoje eu faço competição a nível internacional, né? Então, com certeza, pode e deve, né? E olha, eu sempre bato na tecla e digo o seguinte, eu não levo jeito para arte marcial, eu levo jeito para corrida. Eu não evoluí mais na corrida porque naquela minha época, vamos dizer, quando eu tive bons resultados, que era na época colegial, não tinha rede social para divulgar isso. Porque se tivesse, eu tinha vindo para São Paulo, treinar em São Paulo. Com certeza, eu estava em outros patamares na parte do atletismo. Entendeu? Demorei muito, aí depois, na época de faculdade, colégio, você passa a trabalhar, tinha empresa, tinha que tocar meus negócios, e aí eu me dedicava sem me dedicar tanto quanto eu deveria. A verdade é essa. Então, posso lhe garantir uma coisa: não tem idade para fazer esporte. Não tem idade. Eu tenho vários amigos, exemplos, de que já lutaram no Mundial com 60 anos, 65 anos. Você não vai lutar um Mundial com 40 anos, ou uma luta com 40 anos, com um cara de 20. Não vai fazer uma besteira que eu fiz. Ali foi opcional, e saí com o nariz quebrado por causa disso. Mas, mas para treinar, pode, sem problema nenhum. Eu acho até que deve, porque a luta, de uma forma geral, ela melhora a estabilidade, melhora o tônus muscular, muito e melhora a capacidade cardio da pessoa, né? É, e aí traz saúde, não só a parte de luta em si, mas traz saúde. Agora, Bruno, tem um assunto polêmico que na minha época, que é a nossa época, né? A gente é contemporâneo, e eu via muito professor Diógenes dizer, mas depois teve uma época das academias Grace, principalmente no Rio de Janeiro, e envolvimento de violência, não da academia, mas algumas pessoas que estavam entrando. Então, aí, resultado, eu ouvi do professor Diógenes o seguinte: todo mundo perguntava, a pessoa que treina luta leva uma vantagem sobre o cidadão comum que não treina. E se você tiver um porte físico maior, então são duas vantagens, né? Você é mais forte e mais preparado. Só que na minha época, dificilmente você via um atleta federado, ou seja, ele praticava o judô e estava ligado a alguma federação, era um atleta realmente judô, não era só um lutador. Não se envolvia em confusão. Por quê? Primeiro, porque você já tinha disciplina. Segundo, porque você ia ser punido pela academia, pelo seu mestre, pelo seu professor, por ter tido uma atitude equivocada ou irresponsável. Qual é a tua visão sobre isso e no kickbox, como é esse mundo? Não, eu concordo 100% com o que você falou. Entenda, a partir do momento que você se torna um preta, dependendo do dano que você tenha, você é uma arma branca. Né? Você pode danificar ou machucar ou até matar alguém de uma forma muito rápida. Então, você não pode
Você tem que fazer tudo para evitar uma confusão. Faz tudo. Tirando um assalto, que não era mão armada, uma única vez, foi a única vez que eu precisei usar. Só. Mas nunca usei. Nunca. Em nenhuma discussão, nenhuma briga, nem nada. Porque você está tão ciente do que você pode fazer, do mal que você pode causar, que você passa a se conter mais. Então, assim, a arte marcial por si só, ela deixa você mais tranquilo, né? Existe, principalmente no passado, chamado de arruaceiro, que é para fazer confusão. Mas, olha, a maioria, existe uma disciplina muito grande nesse meio. Então, a maioria que tende para isso, no início mesmo, ele passa a ser escanteado. Ele se sente fora do nicho e sai. Eu digo isso porque eu já fui para várias academias, já passei por vários locais diferentes, em vários estados, e eu já vi de tudo. E esse tipo aí não passa 6 meses, porque os próprios alunos e professores dão lição no cara para ele se afastar de vez. A grande verdade é essa. Quem quer machucar o outro não é para estar dentro da academia. Entendeu? Então, e machucar o próximo usando a arte marcial, que não conhece luta, que não entende luta, além de ser uma covardia muito grande, é uma coisa que realmente, vamos assim dizer, normalmente se vê pouco. Porque quem pratica arte marcial tem uma conduta a seguir. Sim, eu concordo. E eu via isso já no judô e o karatê, que era mais popularizado, né? Tem inclusive nas escolas. Mas vê que as outras lutas sempre seguiram essa linha, o taekwondo, o kung fu, né, o muay thai, ou seja, você não se torna apenas um lutador, você se torna um atleta de artes marciais que tem uma filosofia de vida, uma filosofia disciplinar, uma filosofia de dedicação e de treino. Bruno, vê bem, a gente já falou da tua história, né, das tuas conquistas e do que você quer. Você deixou claro que você quer agora em 2025 lutar com o lutador que você está querendo fazer tipo uma revanche. Isso, quando você deseja, você tem que pedir o consentimento. É a federação que organiza e aí ela dá o direito. Como é essa história? Me explica um pouco. Vamos lá. Nesse caso específico, não. Primeiro, como eu estou há muito tempo na confederação, lá na UIAMA, então eu tenho, vamos dizer, uma certa liberdade de acesso ao presidente, aos diretores lá, o próprio presidente da SEBLAN, da Confederação Brasileira, que é meu mestre, também se encarrega de casar lutas, mas nesse caso específico, eu falei com o próprio atleta. Então, a gente se conhece há muito tempo. Então, Entendi. na verdade, já ficou certo. Ele, na verdade, ele achava que eu ia lutar agora em setembro, e achava que eu ia lutar com ele, mas eu disse que eu não iria viajar esse ano mais. Então, marcamos para lutar no primeiro evento que tivesse em maio. Então, na verdade, não precisa de autorização nenhuma. A gente vai fala com o Mestre Hernandes, são dois, vamos dizer, dois atletas que já ganharam mundiais, tanto ele quanto eu, e a gente vai se debater de novo lá na Argentina. E o cara vai gostar, porque vai ser uma luta boa. Uma luta dois pesos pesados, um querendo derrubar o outro. Então, sempre é bom de ver esse tipo de luta. Você falou de um caso aí que você teve que usar suas habilidades de artes marciais ou do esporte sobre um assalto. Conta essa história aí pra gente. Essa vamos dizer, foi instintivo, né? Foi o seguinte, tem ali a Jaime e Fábio, tinha vindo de algum cliente, não me lembro exatamente qual, e eu tinha um carro alto, uma caminhonete. E eu parei numa lateral
para atender o celular. Cabeça baixa, lá vendo o celular. A calçada era desnivelada. Então, a calçada alta, ou seja, o carro mais baixo, a calçada alta. O cara ficou em cima da calçada. Quando eu parei ao lado da calçada, a calçada estava quase na altura do vidro. Ele botou, depois que eu vi que era a mão, dentro da roupa, que aparentava ser uma arma, e bateu. O carro estava parado, eu estava no celular. Ele bateu assim, disse, perdeu, sai. Eu calmo, o vidro do carro era muito escuro, eu estava tentando levar o carro, era uma Ford Edge. O vidro era muito escuro, aí eu olhei para ele e eu abri a porta. Eu disse, olha, eu vou sair. Deixei o celular em cima do tabelier do carro e saí. Saí e subi a calçada. Quando eu subi a calçada, o cara era pequeno. Eu tenho 1,80 m, ele bateu no meu peito. Quando eu olhei para ele olhou para mim, ele, assustado, fez isso com a mão. Levantou a mão. Aí foi aqueles 2 segundos, 3 segundos que a pessoa pensa, o que é que eu vou fazer? E aí foi instintivo. Não tem filme que o leão ele pula no glote, na garganta? Exatamente o que eu fiz. Eu segurei ele com a garganta com a mão esquerda, levantei, não, segurei com a mão direita, levantei ele e arremessei para trás, dando um golpe como se fosse um direto. Só que eu arremessei ele. Se tivesse uma parede atrás, eu tinha estourado a cabeça dele na parede. E aí eu só ouvi aquele estômago. E aí quando eu vi o cara estava no chão já, eu nem olhei para onde ele tinha batido, eu já pulei em cima dele, segurando o pescoço. Olhando, ali. Foi quando eu olhei que ele estava com o olho vidrado, completamente vidrado, estava, vamos dizer, drogado, né? Aí eu ainda Acho que sim. tu viesse me assaltar sem uma arma, sem nada. Era tudo fake. Eu digo, ó, sai. Ele saiu cambaleando. Eu acho que ele deve ter tido algum problema. Bem, onde ele bateu, era no vidro do meu carro. A Ford tem um vidrozinho pequenininho assim e a cabeça dele entrou dentro do vidro. Assim, ó. O teto do carro caiu. Por 1 centímetro, ele não bateu na coluna que fica ali, na coluna entre o Sei, ué. motorista e a traseira. Ele bateu ali naquele canto. O vidro entrou, e aí eu tive o prejuízo de comprar outro vidro daquele, né? Que é mais caro do que o para-brisa da frente. Foi a última vez que É. a única e última vez que eu precisei de arte marcial. Que na verdade, assim, eu não executei nenhum golpe que eu treino. Eu não, eu pensando, eu chutaria o joelho, chutaria a perna. Porque luta, se o cara tá armado, você não vai fazer nada. Absolutamente É nada. claro. Você não vai reagir. Né? Isso não se reage, é besteira. Ele está na vantagem. Agora, eu reagi porque foi instintivo, porque ele poderia ter compassa do lado, capão, porque eu nem olhei do lado. Quando eu vi, minha mão já estava no bloco dele, arremessando ele para trás. Foi muito rápido. Foi totalmente É. instintivo. E nessa época, eu estava Ô, treinando no Bruno, boxe. ah, Eu estou dizendo, tá. nessa época, Você eu fala uma estava coisa. treinando no boxe com o Jaime. Foi em 2018. Jaime está aqui em Recife, né? Tá em Recife. Ele tinha uma academia no Círculo Militar. Eu não sei onde é que ele está hoje. Que ficava ali na, Conda Boa Vista. Não, Conda Boa Vista não. Na Avenida Caminhão Magalhães, eu acho. Não tem um círculo militar ali, ele ficava ali dentro. Aí ele saiu, ele está em algum Sim. outro canto, algum local hoje, mas é muito bom. O trabalho dele é muito bom. Ou seja, se quiser treinar boxe em Recife, Jaime é um dos que você recomenda. Jaime Bruno Moraes. Ives, ele tinha ido morar em Maceió. Então, Ives eu não posso indicar porque ele não está morando mais aí. Mas Jaime, com certeza. E, Bruno Moraes, com certeza também. Existem outros atletas que treinaram comigo também, que são muito bons de boxe aí em Recife. Recife tem uma história de boxe muito boa. Certo. Ok. Uma coisa que eu sempre procurei
eu fiquei muito tempo parado. Quando eu parei a luta e eu tentei o futebol. E depois, quando eu parei, aquela história que você falou, o cara tá trabalhando, ainda tinha faculdade à noite, etc. Mas eu tinha uma dificuldade de encontrar uma coisa que você encontrou em Pindamonhangaba, que é um instituto, uma academia, eu não sei explicar, de preparação física. E aí o cara trabalha a preparação física dentro dos seus objetivos. Você, no caso, luta. O outro lá tem treinamento para triatlon. E por aí vai. Aqui em Recife, você já ouviu falar de alguma? Veja bem, eu treinei com vários, vamos dizer, professores muito bons. Podia citar vários. Eu não sei hoje como é que eles estão em termos de local e academia. Mas um que eu posso falar sem medo de errar, porque eu fiz um trabalho, vamos dizer, funcional, mas voltado para a corrida e que me deu preparação, foi Fernando Brito. Brito foi treinador do Colégio de Boa Viagem, na parte de Você atletismo, foi quer? atleta de alto gabarito. Né? Paulo Lima, que também foi treinador meu, ele não dá mais aula, pelo menos que eu saiba. Né? Mas Brito, com certeza, seria uma boa opção. Ele tinha montado um grupo de corrida na praia. Então, eu ia treinar na Avenida Boa Viagem, onde ele fazia o treinamento de corrida, que na minha, eu não faço mais isso, eu tenho meus problemas de joelho hoje. Eu, às vezes, correr para aumentar a minha longevidade na parte de arte marcial. Mas eu cheguei a treinar com o Brito já nessa outra fase da vida aí, fazendo preparação aí em Boa Viagem. Seria um bom caminho. Certo. E tem agora essa moda, que eu também acho boa, do CrossFit, né? Eu vejo que é um treinamento que tem uma disciplina e é um condicionamento físico que parece bem interessante. Eu não conheço muito bem, mas vi que abriu no Brasil todo e o pessoal tem falado bem. Você conhece alguma coisa? Muito pouco, Alexandre. De CrossFit, eu fiz uma vez, eu particularmente não é minha praia, porque você segue uma sequência, o que eu estou dizendo, eu vou falar feito um leigo. Pelo menos o que eu fui fazer, uma sequência que você tem que fazer numa agilidade que vai comparar com os outros que já estão fazendo. Então, assim, eu só tenho receio do CrossFit, se chama machucar. Só isso, é pegar peso demais ou fazer alguns exercícios visando muita velocidade. Tudo que visa muita velocidade, você está preparado pode machucar, mas é como eu estou dizendo, eu sou leigo, eu não conheço bem de CrossFit. Então eu não posso falar nem a favor nem negativo. Agora, é um esporte e por ser um esporte, para mim já inicia aqui com Já é benefício. bom. Já é É, bom. é bom. Bem, Bruno, a gente está chegando aí ao final do programa. A gente pensa que não, mas já tem mais de hora. Eu vou passar a palavra a você, mas assim, eu chego à conclusão de que o que eu sempre ouvi e defendo. Para mim, a arte marcial ela tem algumas vantagens e deveria fazer parte do programa de educação física do Brasil, como é na Coreia, como é na China, inclusive no Brasil faz parte do programa das Forças Armadas, né? Porque na preparação física, na arte marcial ou no esporte de luta, como você falou, primeiro você trabalha seus limites, disciplina, condição física, força mental e a hierarquia. Com respeito. Porque quando a gente fala de hierarquia, tem gente aí que diz que não, é porque vai ficar submisso. Não, hierarquia é uma coisa normal, como você tem na sua casa, no trabalho, na vida, né? Continua-se o respeito, continua-se o tratamento cordial, né? E até cristão. Isso é um ponto. Então, eu vejo só ganhos. Então, tudo que você me trouxe hoje no programa, você comprovou o que eu já
pensava e tinha essa convicção. A novidade, que eu acho que aí movimenta até o nosso programa, é todos os lutadores que eu conheci, e a maioria, 90%, vieram desde cedo. E você fez o caminho inverso. Você está comprovando que dá, mesmo com a idade mais avançada, dá para se tornar um atleta de arte marcial, um atleta de esportes de combate, vamos chamar assim, onde você vai trabalhar as mesmas coisas que se trabalha no jovem: disciplina, hierarquia, condição física e força mental. Então, Bruno, te agradeço. Vou passar a palavra a você para você fazer suas considerações finais. E o programa aqui vai estar sempre de portas abertas para pessoas como você, atletas, que têm objetivo, que traz esse objetivo também para a sua vida, porque se você tem essa disciplina e esse objetivo no esporte, você tem também na sua casa, você tem no seu trabalho. Então isso traz ganhos, evolui o ser humano. Então eu agradeço a você, passa a palavra. Alexandre, eu agradeço a oportunidade aí que vocês me deram para a gente trocar essa ideia sobre a minha vida esportiva. Você tem total razão em relação à possibilidade de se treinar depois de uma certa idade. Eu comecei já com uma idade bem avançada, mas lembrando que eu sou atleta desde cedo. Então, assim, eu sempre tive um interesse. Eu não tinha, era o caminho, eu não sabia onde fazer. E por um acaso, através de um amigo, como eu lhe falei, foi Marcelo Maciel, eu acabei não treinar numa academia e acabei evoluindo, vamos assim dizer. Mas, em relação às vantagens e os benefícios, né, eles são inúmeros. O meu, principalmente, é meu autocontrole. Meu autocontrole, meu remédio diário, é o exercício em si. Quando eu falo a arte marcial, hoje ela não está sozinha na minha vida. A parte de preparação física faz parte também na minha vida, com um objetivo voltado para artes marciais. Mas esse conjunto, para mim, ele passa a ser muito saudável. Primeiro, você cria uma rotina saudável, né? E aí leva a você ter uma rotina saudável de alimentação para você poder aguentar o treino, porque senão você não aguenta. Né? Se você não treinar correto, você simplesmente não aguenta. Não vai aguentar treinar. Então, fazer uma sequência correta de alimentação, de treinamento, e com isso você passa o quê? A seguir uma rotina, mas uma rotina benéfica. Então é isso. Eu mais uma vez agradeço aí a participação e estou à disposição aí para quando quiser bater um papo aí sobre o assunto ou qualquer assunto correlato. Estou aqui sempre do outro lado aqui, não muito longe, mas não estou aí, mas a hora que quiser é só falar. Galera, tivemos aqui com Bruno Carrazone, atleta, campeão, lutador não, praticante de um esporte de artes marciais. E foi muito enriquecedor para a gente as informações. Quando eu falei sobre idade, ele coleciona títulos e pratica, mas se você quer entrar mesmo com a idade avançada, não para lutar, mas para ter o condicionamento físico, e isso ser um motivador, porque a luta é um motivador, vale a pena. Bem, galera, estamos chegando ao fim. Agradeço a todos. Próximo programa vamos já estar tratando de alguns assuntos futebolísticos, ver as rodadas dos nossos times pernambucanos, né? Agradeço a todos. Boa noite e fiquem com Deus.